Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Fernanda, para nós lermos juntos aqui a nossa lição do Habitudes, a nossa 12ª imagem. Deixa eu até conferir se nós já estamos na 12ª, é isso mesmo. Hoje nós vamos ler a lição Atalhos ou Segunda Milha. Atalho, perdão, ou Segunda Milha. Uma lição me parece muito interessante, eu não me recordo absolutamente nada dessa lição, mas eu vou ler ela aqui com vocês. Eu confesso que eu não consegui ler antes, nem avaliar nada. Então talvez vocês vão precisar ter um pouquinho mais de paciência com a minha leitura, porque... porque sim, normalmente vocês sempre tem que ter, né? Então vamos lá, para a nossa leitura. Atalho ou segunda milha. Na vida somos condicionados a procurar atalho. Estamos sempre em busca da alternativa mais fácil, confortável e conhecida de se prosseguir. Vou até ler de novo. Na vida somos condicionados a procurar atalhos. Estamos sempre buscando em busca da alternativa mais fácil, confortável e conhecida de se prosseguir. Aquele que opta por andar a segunda milha talvez precise trabalhar com mais afinco, mas ao final do seu trabalho lhe renderá uma colheita de benefícios que ninguém mais pode experimentar. Então, nós vemos aqui já um paralelo direto aí com pegar atalhos ou de fato andar a segunda milha. Eu e você crescemos numa cultura e sociedade que nos condicionaram a procurar atalhos. Aprendemos que devemos nos valer de qualquer coisa que nos ajude a alcançar nossos desejos mais rapidamente. Deixa eu ligar a luz ali porque eu acho que vai me ajudar. Haja luz e houve luz. Melhorou aqui porque eu não estava enxergando. Vou começar de novo, tá? Eu e você crescemos numa cultura e sociedade que nos condicionaram a procurar atalhos. Aprendemos que devemos nos valer de qualquer coisa que nos ajude a alcançar nossos desejos mais rapidamente. Não queremos ler o livro inteiro, só o resumo. Não temos tempo para o forno convencional, então usamos o micro-ondas. Gostaríamos de ter tempo para fazer um desjejum completo, mas conseguimos tomar apenas um café da manhã instantâneo. E quanto às pesquisas? Bem, temos o reflexo Google. Sejamos sinceros, embora saibamos que nem sempre deveríamos agir assim, o mundo à nossa volta nos ensinou a simplesmente pegar o caminho mais curto que conduz ao nosso alvo. O leitor se lembra da história da tartaruga e da lebre, a clássica fábula infantil que todos nós ouvimos na infância. Na infância? Uma pergunta. Ela narra uma corrida entre dois animais. Todos apostaram a vitória da lebre, afinal ela era uma criatura rápida e sagaz. Por sua vez, a tartaruga, pobrezinha, era a mais lenta das criaturas. Ela se arrastava a passos lentos, ou melhor, a passos de tartaruga. Mas a história tem uma moral. Você se lembra? Em dado momento, a lebre percebe que está tão à frente da tartaruga que fica um pouco convencida. Em sua arrogância, ela sai da pista de corrida e decide tirar um cochilo. Enquanto passa horas dormindo, é alcançada pela tartaruga, que também consegue cruzar a linha de chegada primeiro. No final, o vagaroso vence o corredor. Parece uma situação familiar, não é mesmo? Quando uso meu GPS na estrada, quase sempre escolho a opção que traça a rota mais rápida. Não opto pelo trajeto mais pitoresco ou pelo alternativo, e sim por aquele que me leva mais rapidamente ao meu destino. De fato, adoro atalhos. Lembro-me de uma ocasião em que fiquei perdido porque estava com a ideia fixa de encontrar um atalho para o meu objetivo. Fiquei tão preocupado com a velocidade que me perdi. Queria tanto não perder tempo que acabei perdendo ainda mais. Minha preocupação não me impediu de enxergar o que fazer em seguida. O caminho mais rápido acabou me tomando mais tempo do que todas as alternativas. Isso costuma ser um retrato da vida. Não há nada de errado com a eficiência. Gosto muito de associar inteligência ao meu trabalho, e não apenas esforço. Porém, quando me perco na velocidade, conveniência e eficiência, muitas vezes perco de vista aquilo que dá sentido à minha vida. As pessoas que amo à minha volta. Espera aí que eu vou ler de novo, tá? Porém, quando me perco na velocidade, conveniência e eficiência, muitas vezes perco de vista aquilo que dá sentido à minha vida. As pessoas que amo à minha volta.
a paisagem que poderia apreciar se andasse mais devagar, ou a possibilidade de oferecer algo ao mundo que possa melhorar. Há certos lugares que não podemos alcançar por meio de atalhos. Derek e Raquel, sei lá eu, têm histórias semelhantes. Embora estudassem em faculdades diferentes, ambos tiveram um péssimo desempenho durante o primeiro ano de estudos. Tiravam notas baixas, sentiam saudades da família e não conseguiam se firmar no relacionamento com os colegas. Enquanto Derek ficou atolado em seu dilema, Rachel decidiu encarar o desafio com seriedade. Tirou os olhos dos seus problemas e parou de pensar apenas em si. Resolveu doar sangue e recrutou outras pessoas para fazerem o mesmo. Também começou a trabalhar na National Parcerias Estudantis Nacionais, uma organização fundada em Yale, com o objetivo de ajudar as pessoas da comunidade local em qualquer necessidade, inclusive a de encontrar um emprego. Ironicamente, foi quando Rachel passou a se concentrar nos outros que seus problemas começaram a evaporar. Eles praticamente se resolveram sozinhos. Já Derek ficou deprimido com a sua situação e acabou desistindo do curso. Ele não conseguia ir além de si mesmo. A segunda milha. Derek e Rachel não tinham a obrigação de ajudar ninguém. Todavia, o serviço sacrificial que Rachel prestou aos outros foi uma espécie de bônus que lhe trouxe benefícios, podendo até ter sido o fator responsável por salvar sua carreira acadêmica. Podemos dizer que ela andou a segunda milha. Na verdade, essa expressão vem do antigo Império Romano. Séculos atrás, quando Roma dominava colonialmente muitos países, havia uma lei que obrigava os cidadãos dos países subjugados a ajudar os soldados sempre que eles o solicitassem. Os militares romanos tinham a permissão de lhes pedir que carregassem seu equipamento por até 1 milha, ou seja, 1,6 quilômetros. Embora a imposição desagradasse a maioria das pessoas, algumas haviam como uma oportunidade de conquistar os soldados. Ao final daquela milha, os soldados podiam ou pegar o equipamento de volta e prosseguir por conta própria, ou passá-lo a outra pessoa. Contudo, aqueles indivíduos que entendiam o princípio da segunda milha se recusavam a entregar o equipamento, oferecendo-lhe para carregar por 1 milha a mais. Fique imaginando as conversas que aconteciam durante o trajeto adicional. Tenho certeza de que os soldados perguntavam por que essas pessoas ofereciam para ir além do que era esperado. Talvez perguntassem sobre suas vidas ou sobre suas famílias. A sensação devia ser diferente, afinal, esses cidadãos não estavam servindo por obrigação, mas porque desejavam fazê-lo. Vejamos abaixo a diferença entre a primeira e a segunda milha. A primeira, o indivíduo a percorre porque é obrigado. A segunda milha, o indivíduo a percorre porque quer. Na primeira milha, fazer o mínimo. Na segunda, fazer o máximo. Na primeira milha, senso de obrigação. Na segunda, senso de devoção. Na primeira, satisfazer necessidades. A segunda, servir necessidades. Na primeira milha, o foco no indivíduo. Segunda milha, foco nos outros. Como você pode perceber, a vida na segunda milha tem a ver com o serviço. Ela exige que nos concentremos nas pessoas e não em nossa própria sobrevivência. Temos a tendência de admirar quem vive dessa maneira. Algumas décadas atrás, ao subir em um trem com alguns companheiros, um dos sapatos de Mahatma Gandhi, sei lá como é que fala, Gandhi, caiu e desapareceu no vão existente entre o trem e a plataforma. Como não poderia recuperá-lo, Gandhi tirou outro sapato e o jogou ao lado do primeiro. Vendo isso, seus companheiros de viagem lhe perguntaram por que ele havia jogado o outro pé do sapato. Gandhi explicou então que um pé sozinho não faria a menor diferença para quem encontrasse, apenas o par teria utilidade. Gandhi era um desses homens que andava a segunda milha. Por que é difícil andar a segunda milha hoje? Quando doamos nosso tempo, dinheiro e nossa energia, muitas vezes nos salvamos do nosso próprio egocentrismo. Pensemos por um instante no contexto que os jovens estão crescendo hoje. Mais uma tabelinha aqui, ó. Nossos valores culturais, por isso, nossa tendência é pensar que, então temos uma tabela aqui. Nossos valores culturais, velocidade. Por isso, nossa tendência é pensar que tudo é lento e ruim.
Nossos valores culturais, conveniência. Por isso, nossa tendência é pensar que tudo é difícil e ruim. Nossos valores culturais é entretenimento. Por isso, nossa tendência é pensar que tudo que é entediante é ruim. Nossos valores culturais é conforto. Por isso, temos a tendência de pensar que tudo que envolve risco é ruim. Nossos valores culturais são direitos. Por isso, nossa tendência é pensar que trabalhar é ruim. Aí, sai da tabelinha. O problema é que, ao nos esquivarmos dos itens da coluna da direita acima, olhando aqui, direita acima, acho que é isso, também nos afastamos dos elementos que nos capacitam a amadurecer e ir além do estilo de vida egoísta que levamos. Ou seja, tudo é lento e ruim, tudo é difícil, tudo é entediante, tá? Os itens da coluna direita acima, tá? Então ele vai dizer, o problema é que ao nos esquivarmos dos itens da coluna direita acima, também nos afastamos dos elementos que nos capacitarão a amadurecer e ir além do estilo de vida egoísta. Então as coisas lentas, difíceis, entediantes, que envolvem risco, que são e trabalhar. Tanto o jovem quanto o adulto podem ser totalmente narcisistas. Isso conduz a uma vida de infelicidade. Alguém certa vez afirmou: os menores pacotes do mundo são aquelas pessoas que estão em voltas de si mesmas. Dados do Ministério da Educação norte-americano nos apontam uma solução. Um estudo longitudinal sobre a educação do país mostrou que o jovem que se envolve no serviço comunitário tende a se dedicar mais aos estudos. Aliás, ele pode até desenvolver uma visão mais clara para sua vida após a formatura. Em outras palavras, quando o jovem dedica sua vida aos outros, seja doando sangue à Cruz Vermelha, dando aulas de reforço para um aluno do ensino fundamental ou pintando e limpando vizinhança, ele, na verdade, faz um bem a si mesmo. Quando damos, sempre recebemos. Conta-se a história de um grupo de alpinistas que estava passando por algumas montanhas cobertas de neve na Ásia. Acho que eu lembro dessa história. Em dado momento, o tempo se tornou tempestuoso, a ponto de um dos jovens desmaiar na neve. Tamanho era o frio. Vários integrantes do grupo expressaram seu pesar, mas afirmaram que nada podia fazer para ajudar o amigo. Se não seguissem em frente, todos morreriam congelados. Um deles, no entanto, recusou-se a agir assim. Disse aos outros que seguissem adiante, mas que ele não deixaria o colega caído na neve, correndo risco de morrer. Os demais rapidamente prosseguiram em meio à tempestade, enquanto o alpinista solitário se pôs a carregar o amigo inconsciente pela montanha. Várias horas depois, ele encontrou o restante do grupo caído sobre a neve. Todos tinham se congelado devido à baixa temperatura. Ele, entretanto, mantivera o corpo aquecido, por ter carregado o amigo nos ombros. O fato de ter disponibilizado a sua vida para salvar outra, na verdade, acabou salvando ele próprio. Isso é o que chamo de viver na segunda milha. Essa história é muito boa. Para discutir, em sua opinião, por que é tão fácil levarmos uma vida egocêntrica em nossa cultura? Em que áreas você é propenso a se perder em seus próprios problemas? 3. Fale sobre uma ocasião em que você tenha escolhido se envolver na ajuda a outra pessoa. Perdão. Como se sentiu? Autoavaliação. Avalie-se nos quesitos abaixo. Seja sincero ao marcar a posição apropriada com um X. Quando acabar, discuta suas respostas. Como você pode melhorar? Primeiro, quando me deparo com um problema, minha tendência é concentrar-me sozinho no problema ou incluir outras pessoas na solução do problema. Sem a influência das pessoas, eu naturalmente sou uma pessoa de atalhos, uma pessoa da segunda milha. 3. Quando estou em um grupo de pessoas, minha tendência é ficar inibido e me afastar, olhar para fora e ver como posso ajudar os outros. A minha dica é colocar números, tá, gente? Porque a gente acostumou tanto a responder com números que eu me perco nesse negócio aqui de
de marcar um X na linha, tá? Experimente. A tarefa deste capítulo é fácil. Assim que puder, encontre um local onde possa servir. Se possível, sirva pessoas que não conhece bem e que não possam fazer nada por você em troca. Concentre-se totalmente em dar do seu tempo e da sua energia aos outros de forma generosa. O ambiente pode ser o seu trabalho, sua comunidade local ou o campus da faculdade. Se possível, torne constante essa prática. No passado, houve jovens que colaboraram em hospitais, asilos, hospitais penitenciários, centro de distribuição de sopas. Onde você imaginar. Ao término da experiência, responda a seguinte pergunta: quem se beneficiou mais? As pessoas que foram servidas ou você? Discuta o assunto. Isso aqui é muito legal, porque realmente quando a gente serve, no fim, é a gente que está sendo abençoado por tudo isso. Então essa lição é sobre a gente ir além, sobre servir as pessoas, não parar naquilo que é medíocre, tomar cuidado com a cultura, né, que nós temos vivido hoje, sobre pensar só em si, só viver para si, mas pelo contrário, a gente pode ir um pouco além, a gente pode servir as pessoas, a gente pode fazer isso, e no final a gente só está se salvando, né, porque estar em comunhão e estar com outras pessoas é o que nos salva. Que Deus abençoe você e até a próxima.